Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Vamos repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão. E aí eu já começo o seguinte, cara, quem será o nosso treinador aí em 2023? Colocamos todas as fichas aí no Vojvoda, acabou não acontecendo e parece que tá saindo mais um nome do mercado, que eu acho que todo vascaíno aí entenderia como um bom nome, que é o Eduardo Cudê. Deve estar acertando aí com o Atlético Mineiro, pelo menos essas são as informações, vi no UOL e outros canais também dizendo que tá muito próximo aí do acerto, inclusive mandaram aí representantes pra Argentina pra estar acertando com esse treinador que, na minha opinião, seria um grande nome. O Torcedores.com até destacou que ele deixou aí de negociar com o Vasco, de sentar para conversar com o Vasco, porque já teria aí um acerto verbal com o Atlético Mineiro, seria um bom nome na minha opinião, mas aí mais um rival no futebol brasileiro que tá se acertando e o Vasco ficando para trás. Uma peça que pode ser importante no ano de 2023 aí que a gente tem que destacar é o Abel Braga, né, como diretor técnico aí do Vasco nesse início de projeto aí, foi confirmado pelo Lucas Pedrosa e também o Fábio Azevedo. O Abel Braga confirmou com os dois que tá assim negociando com o Vasco. O Lucas Pedrosa até destacou aqui, ó, tomara que dê certo, palavras do Abel, e eu acho que vai ser um cara importante aí, né? O Abel é boleirão, tem muita experiência no futebol, vai ser um cara que é importante ter essa presença ali perto do grupo, né? Colocando o grupo realmente ali sempre focado nos momentos difíceis que tiver na temporada, nos momentos que pode ter aí de destaque, sempre manter ali o pé no chão. Eu acho que é um cara que vai ser importante nesse processo aí. Eu gosto que o Abel Braga faça parte aí desse início de projeto aí do Vasco SAF em 2023, família vascaína, mas estamos ficando aí com poucas opções para treinadores, né? Fica até difícil, né? Eu te pedir, se tá aí um treinador que você vê com bons olhos pro Vasco que está livre no mercado, porque eu acho difícil aí o Vasco ir em cima de um treinador que esteja trabalhando nesse momento. E aí, cara, minha opinião é a seguinte: acho que dificilmente o Vasco vai apostar aí num treinador estrangeiro, né, da Europa, porque esses profissionais que são bons, que chegariam aqui para ajudar, realmente vão cobrar muito papel colorido. E não imagino aí um projeto inicial da 777 junto com o Paulo Brax colocar tanto dinheiro assim em treinador. Vamos pegar aqui, por exemplo, vocês podem até me corrigir, se eu não me engano eu vi na ESPN que o Vojvoda renovou aí com o Fortaleza por 600 mil. Pô, um salário muito alto, mas você pega aí, o Corinthians ofereceu pro Vitor Pereira um salário de 2 milhões. Olha a diferença aí. Então vê que o custo-benefício, se o Vasco conseguisse acertar com o Vojvoda, até acredito que poderia ser um salário maior, mas seria aí realmente um grande acerto para o nosso Vascão. Então dificilmente acho que o Vasco vai investir tanto dinheiro num treinador, até porque é um início de projeto. E aí, cara, vou te falar uma coisa, vai acabar pintando aí no mercado nacional um Barbieri, um próprio aí que já foi cogitado aí, Antônio Oliveira, vai acabar parando esses treinadores aí no Vasco. Mas fazer o quê, família vascaína? É torcer para dar certo. Como eu disse aqui no início do vídeo, as cartas que o Vasco colocou, todas elas no Vojvoda, infelizmente ele preferiu aí ficar no projeto junto ao Fortaleza, e a gente sabe aí que treinador é muito importante, mas mais importante que treinador é você ter um elenco competitivo. Eu acho que esse é o ponto principal. Se você pegar os últimos anos do Vasco, aí você vai ver que poucos treinadores tiveram trabalho de destaque. Ah, só passou treinador ruim no Vasco, treinador que é retranqueiro, treinador que não sabe jogar ofensivamente. Não acho que essa seja a questão. A grande questão é que nos últimos anos o Vasco vem tendo elencos pavorosos que até, vou te falar, você teria aí uma condição de jogar aí no ataque do Vasco, na zaga do Vasco, nesses últimos anos aí, pra falar a verdade. Então o ponto principal é esse, família vascaína. E aí, dentro desse processo de montar um elenco competitivo, parece que o Paulo Brax aí tá com uma obsessão pelo goleiro Kehler do Internacional. Terminou a temporada muito bem. A gente vai trazer aqui a informação de um setorista do Internacional, o canal, deixa eu pegar aqui o nome dele, que é Lucas Colar, acabou de falar sobre a situação do Kehler junto ao Internacional. Segundo ele, o Vasco fez uma proposta de 3 milhões de dólares, cerca aí de 15 a 16 milhões de reais. Segundo ele, o Internacional entendeu ali como uma boa proposta, mas ele traz a informação que o Inter não está pensando de jeito nenhum em negociar esse goleiro, porque acredita no potencial dele para ser aí goleiro do Inter na Libertadores. E aí já pega o Jorge Nicola, que também trouxe uma informação nesse sentido do goleiro Kehler, dizendo aí que os dirigentes do Vasco estão muito confiantes
que esse jogador possa acertar com o Vasco. Aí você vai acreditar em quem? A gente só vai saber no final, família vascaína. Mas, assim, ó, um ponto importante que a gente tem que destacar é que quando você pega aqui o vídeo do Lucas Colar, né, setorista do Internacional, você vai nos comentários. E aí, cara, eu vou te falar que posso dizer que todos praticamente que estavam comentando no vídeo disseram, pelo amor de Deus, não pode negociar o Kehler, é um grande goleiro, ele tem que ficar para a temporada de 2023. Pô, isso é um grande parâmetro, família vascaína. Você vê os torcedores todos ali falando que tem que ficar, que é um bom goleiro, então você imagina aí o Vasco acertar com esse jogador. Eu, pelo menos na minha opinião, tive a oportunidade de assistir ele aí umas 3 vezes, inclusive contra o Flamengo no Maracanã, agarrou demais contra o América Mineiro, também se mostrou um goleiro muito seguro e o Vasco tá precisando realmente aí de goleiro, já que o Thiago pode sair, o Vasco vai precisar aí de uns 2 goleiros, né? Um para reserva e um para ser titular, e vejo aqui no Kehler realmente um grande nome, família vascaína. E aí, o Paulo Brax trabalhou lá no Internacional, né? Com o Kehler, né? Que ele nem era titular, o titular era o Daniel. E aí, família vascaína, eu trago mais um nome aqui. Porque eu tô aí, né? Vendo os outros times também se movimentar, porque a gente tem que ver o lado competitivo da coisa, tem que ver aí um Atlético se movimentar. No caso aqui que eu vou falar, o Santos, que contratou o Odair Helma. A gente tá na Série A, tem que olhar todos os lados aí com quem a gente vai competir. E as informações, família vascaína, são que o Odair Helma pediu a contratação aí do Edenilson, né? Volante de 32 anos. E aí eu pinço esse nome e trago aqui pro nosso universo de Vascão e já te faço a pergunta, você gostaria de ver aí o Edenilson no Vasco da Gama, já que o Odair tá pedindo ele lá no Santos? Paulo Brax teve contato, é claro, com o Edenilson. Quem sabe aí o Edenilson poderia ser um reforço do nosso Vascão, um segundo volante, 32 anos. Cara, vou te falar, minha opinião, eu gosto muito do Edenilson. Acho que seria aí um excelente reforço. Agora, analisando as contratações do Vasco, os nomes que estão sendo cogitados e até mesmo quem o Vasco já acertou, que é o Júnior Urso, aí você fica difícil, né? De você trazer mais um jogador nessa posição. Você já tem o Júnior Urso, que tem ali seus 33 anos, aí você vai olhar pro Edenilson, que tem 32, que joga ali numa função parecida com o Júnior Urso, ainda você tem aí um jogador que a gente espera muito no ano que vem, que é o Andrei Santos. Mas, cara, se não fosse aí a contratação do Júnior Urso, pô, fala aí, Paulo Brax, vale a pena aí trazer o Edenilson, já que ele não tá muito satisfeito lá no Internacional, cairia aqui como uma luva, né, cara? Já indiquei aqui o Patrick do São Paulo, a galera aqui, uns gostaram, outros não, mas eu lembro dessa dupla de volantes aí, né, volantes que sabem jogar, e eu sempre gostei muito dos dois, tanto do Patrick quanto do Edenilson, mas tô explicando aqui essa situação, acho um bom nome, mas devido aí o Vasco já ter acertado com o Júnior Urso, fica difícil realmente aí você procurar a situação do Edenilson, que pode estar indo aí pro Santos, um pedido do Odair Helma, família vascaína. E pra gente estar finalizando o nosso vídeo, é aquela questão que a gente vem falando aqui, né? A 77 realmente precisa trabalhar, precisa mostrar um grande projeto, precisa montar um grande time, dar os recursos aí pro Paulo Brax, tomara que o Paulo Brax, junto aí com a equipe de scout que ele montou no Vasco e a equipe de scout da 777 possam tornar o Vasco competitivo novamente, porque esse tipo de situação não pode acontecer, família vascaína. Vou mostrar essa imagem para vocês aí, porque a CBF divulgou o ranking aí dos clubes brasileiros em 2023, e já vou colocar na tela para vocês. Antes eu tenho que dizer o seguinte, que isso aqui sirva de motivação aí para a empresa que comprou o Vasco, os profissionais que eles estão escolhendo aí. Cara, isso aqui é uma realidade que tem que doer, tanto nos profissionais que estão dentro do clube, na empresa. Tomara que venha dessa forma, porque o torcedor do Vasco ele não tem que passar por esse tipo de situação. Na minha opinião, é mais uma vergonha dentro de tantas coisas que o Vasco vem passando. Tá na tela para vocês os 10 primeiros, família vascaína. Tá aí, né? A gente vê o Flamengo, Palmeiras, o Atlético Paranaense, né, fazendo um grande trabalho, a gente tem que falar, o Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Santos e Internacional, são os 10 clubes aí divulgados aí pela CBF, estão no top 10, família vascaína. E aí você vê das grandes torcidas do futebol brasileiro, das primeiras, só o Vasco que não se encontra, né? Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Corinthians estão aí no ranking das 10 torcidas, mas é pior do que você imagina quando você vê a colocação do nosso Vascão. Deixa eu colocar aí na tela para vocês, está aí, o Vasco é o 22º colocado aí no ranking da CBF, atrás de Juventude, Cuiabá, Goiás, Ceará, Atlético Goianiense, América, Botafogo, Bahia, entre outros aí, família vascaína. Isso é muito triste, né? Cara, o que eu venho falando aí com a galera
sobre a 777, sobre a SAF, muita gente falando assim agora, pelo amor de Deus, a gente não esperava um planejamento mais profissional, já tinha que ter treinador, já tinha que ter algumas peças, alguns jogadores para já montando esse elenco, que eu sempre falo aqui, cara, agora não adianta, o momento de cobrar se era SAF ou não já passou, agora é com eles a torcer para dar certo e mudarem esse tipo aqui de realidade. É muito tempo sofrendo, é muito tempo torcendo para jogador ruim, é muito tempo sem ídolo no clube, e aí você vai construindo esse tipo de situação com todo respeito às outras instituições do futebol brasileiro. Num ranking, né, de 2023, o Vasco ser o 22º colocado, tendo a torcida mais apaixonada desse mundo, porra, é uma covardia com todo torcedor. Então a gente espera que em 2023 a gente possa melhorar esse tipo de situação e também, cara, torcedor do Vasco ficar mais alegre, que pelo amor de Deus, nos últimos anos, ó, só aquela cara de pelo amor de Deus. Família vascaína, gostou do vídeo? Dá aquela moral, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever aqui no canal Vasco em Família, pra gente atingir a marca aí de 22 mil inscritos. Vocês são demais aí, a meta era atingir 20 mil até dezembro. A gente já tá chegando à marca aí de 22 mil inscritos. Gratidão, muito obrigado, vou ficando por aqui e é muito bom ser Vasco.